Chegamos. Igor, obrigada mais uma vez por estar aqui, lendo o livro com a gente. Se apresente aí para quem não te conhece ainda. Boa noite todo mundo aí, boa noite Patrícia, boa noite a todos que estão aí com a gente hoje, né? Prazer estar aqui de novo, agora falando da parte final do livro. E, bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Igor, eu faço live de leitura, foco e muito mais, como eu gosto de dizer, todos os dias, às 3 da tarde, aqui na Twitch. E, pô, tá sendo muito legal, né, ler esse livro junto com vocês, e vai ser muito legal falar sobre a parte final desse livro, o livro como um todo, né? Hoje aqui com vocês, vai ser god demais, cara. Estou muito feliz. Eu tive que ler, assim, as últimas partes aqui do livro, meio que na pressa, porque eu tava viajando agora no mês de fevereiro, e daí eu não tive muito tempo de ler o Guerra e Paz em fevereiro, então dessa vez eu não consegui ler partezinhas, eu fui lendo assim tudo de uma vez. Mas aconteceu muita coisa nessa segunda Foi. parte, né? Nesses dois tomos, o tomo 3, o tomo 4, o final, assim, teve grandes reviravoltas que eu não imaginava. Nossa, E, demais. assim, no geral, assim, eu tive uma experiência muito boa com o livro. Eu acabei gostando muito dele. Dá pra gente falar dele num geral, agora que a gente finalizou o livro. Aham. Eu gostei muito do Guerra e Paz, ele acabou me surpreendendo bastante. Eu achei que toda a parte da guerra não fosse me interessar, a parte histórica, mas eu acabei me interessando muito, apesar do autor ele se estender em algumas partezinhas, dar muitos detalhes, muitas reflexões, muitas É. opiniões, assim, sobre a história, sobre o que é fazer parte da história, né? Porque a Rússia, né, tem muitos negócios que eles fizeram parte dessa história aí, desse período. Então, tem muitas partes extensas sobre isso, mas eu me peguei muito interessada na parte de ação, na parte em que os personagens acabaram envolvidos ali, nesse contexto histórico. Então, eu me surpreendi muito com isso. E a parte da novelona, né, também, de casamentos e quem fica com Quem fica quem e com quem? tal. Esse novelão eu adoro em livros clássicos, ele é muito característico, né? Muito característico de livros clássicos, essa questão de casamento e, e também o quanto a guerra influencia nos personagens. Eu achei isso muito, muito legal no livro. Me lembrou também o outro livro do autor que eu li, do Ana Karenina, essa parte do novelão. Então, eu tive uma experiência muito boa. Acabei dando 4 estrelas a minha nota pro livro. Não acabou sendo um dos meus favoritos, mas eu acabei gostando muito da experiência de leitura. E você, Igor? Olha aí, ó, você falou da nota, ó, é a mesma nota que eu dei, tá? Eu dei 4 estrelas também. Eu achei que em alguns pontos o livro pecou um pouquinho, né? A gente vai falar disso também. A gente até falou, né, da Ellen, né? A gente vai falar depois também, É, né? depois, E eu achei que, assim como a Ellen, teve alguns personagens que ficou meio jogadão, assim, sem do nada, enfim, eu achei muito jogado. E essa parte das reflexões também, ele coloca muito nesses dois últimos tomos, né? E no epílogo também. É, e, assim, começa bom, até falei com você que, pô, eu tava gostando, chamou a minha atenção e tal, mas aí depois eu comecei a ficar com meio que preguiça, sabe? Então, eu não vi a hora de chegar logo os personagens de volta. aham. Então, começou bem, mas eu achei que ele foi demais, assim. Mas, ao todo, o livro, para mim, também me surpreendeu muito. Eu achei, é o que eu falei, é o primeiro livro que eu leio desse tamanho, e foi um desafio para mim. Mas eu gostei muito do livro. Eu achei que o livro, a parte da guerra, foi do jeito que eu esperava, bem detalhado e contexto histórico muito gritante ali, e os personagens todos ali de alguma forma ligados à guerra, não teve nenhum que ficou de fora. Os personagens, claro, teve alguns que se destacaram mais, mas todos os personagens para mim foram muito legais. Eu achei a escrita do autor também muito boa. Enfim, cara, assim, eu achei que
o livro, para mim, se não fosse essas coisinhas, ele seria 5 estrelas. Mas, Ah, ao todo, assim, eu gostei muito do livro, me surpreendeu, mas faltou um pouquinho para ele ir mais longe. é. Eu acho que o final do livro, pra mim, assim, foi muito inesperado. Foi. Porque teve muitas coisas assim, que eu não imaginava que ia ter esse final. Tipo, e até se a gente for ver o que a gente discutiu na primeira live, eu tava torcendo pra tal É. casal e não sei o que, e deu tudo errado. Ai, que ódio. Não era o Meu final que eu Deus do céu. queria, mas teve um ali que tudo bem, eu entendi. É. Daí também tem a questão do epílogo, que a gente vai conversar mais pro final da live, que eu achei, assim, muito estendido, sem necessidade e tal. Mas vamos falar dos acontecimentos, acontecimento por Bora. acontecimento. Daí, o pessoal que lê o livro agora pode acompanhar com spoiler, né? A live tem spoiler dessa outra, do tomo 3 e do tomo 4. E também a gente vai falar tudo que aconteceu antes, né? Claro. E também, se alguém leu até uma parte, a gente vai tentar manter a sequência, né, do que aconteceu pra você assistir a live até onde você leu também. Porque talvez algumas pessoas não terminaram ainda a leitura. E então no tomo 3, o tomo 2 ele acabou com o rompimento do noivado que ia ter da Natasha com o príncipe Andrei, né? E daí, depois disso, que teve toda aquele, aquela muvuca lá, que ela acabou se apaixonando pelo Anatoly, ele seduziu ela. E, nossa, deu um maior escândalo, né? Era pra ser um grande escândalo. E daí, no tomo 13 a gente começa essa situação que ela acaba se aproximando muito do Pierre. O Pierre acaba se tornando um grande amigo pra Natasha, ele que dá conselhos pra ela a respeito disso. Ele também tá lá dando conselhos pro Andrei, também, né, conversaram sobre isso e tal. E começa a despertar, né, também um sentimento no Pierre a respeito da Natasha. E ela acaba ficando muito doente, né? O começo do tomo, ela tá doente, assim, naquela época, né, eles não sabem o que é que ela ficou doente, ela ficou de cama e tal, mas é como se ela estivesse deprimida, né, uma É. depressão que abateu ela por tudo que aconteceu e tal, e essa parte, assim, eu, eu fiquei meio assim também sem entender direito o que estava acontecendo com ela, mas daí ela ficou assim uma boa parte do livro doente, uma boa parte dessa parte doente, É. e daí depois temos também, digamos, a volta dela, né? Ela meio que vai voltar pra sociedade, né? Vai tentar recuperar ali o brilho que ela tinha antes, né? O brilho que ela tinha. O que que você achou sobre a Então, Natasha? a Natasha tem uma jornada bem interessante nesses 2 últimos tomos, né? Ela começa assim, desse jeito bem mal, e aí tem aquela parte dos remédios, né? E, e aí, tipo, ela tá realmente ali depressiva, ela não, ela sente que estragou tudo e de alguma forma estragou mesmo, né? E ela tá ali nessa situação e aí ela vai aos poucos, né, se ajeitando, né? Então ela vai para a igreja, começa a ir para a igreja também. Então ela começa a voltar para a sociedade, voltar, as pessoas olhando para ela né? Tem jeito, né? Mas as pessoas Uhum, olhando para ela assim, e ela tendo que superar isso tudo, né, ali naquele começo, aos pouquinhos, né, até que ela volta a cantar e volta a se recuperar. Mas mesmo assim, ela ainda sente que precisa fazer mais. Então, ela uhum. consegue se recuperar, mas ela sente que precisa fazer algo mais. Então, é uma jornada da Natasha que começa a partir daí, que é muito interessante e que é uma das jornadas que eu mais gostei do livro, né, nessa parte final. Não foi a que eu mais gostei, mas foi a parte uma das partes que eu mais gostei. Então, essa retomada dela é muito legal. Em relação a essa personagem, essa parte que ela retoma, assim, eu acho que ficou mais legal, né, no livro do que toda a parte do começo. Você não gostava muito da Sim, personagem. Foi depois disso que você começa a se afeiçoar um pouco mais à personagem. porque Achei ela, bem. ela, ela sai de um status, né, de ingênua, menina Uhum, ingênua, para ser uma mulher madura e solidária. Eu vou falar isso bem mais para frente, mas
ela dá esse salto e vai Uhum. desenvolvendo isso ao longo do livro. Então, aos poucos a gente começa a se identificar e gostar mais da Natasha. É normal. Eu também senti isso nessa parte do livro. E daí. é, E daí tem agora a segunda parte da guerra, né? Que é a parte que daí primeiro Napoleão ele invade Petersburgo, né? E daí nós temos ali primeiro a família do Andrei. Daí nós temos a primeira morte de algum dos personagens ali É, principais, que seria o pai dele, né? O Bolonsky, o velho lá Bolonsky e tal. E que também envolve muito a questão da irmã do Andrei, que é Maria, a né? Maria, né? Esse cara, ele tinha um relacionamento conturbado com os filhos dele, né? Ele era aquele velho ranzinza e ele era muito controlador ali na vida Sim. dos filhos dele. Tanto que o Andrei, né, meio que fugiu ali Tem um pra ir pra atrito com guerra ele ali, né? por causa do atrito que tinha meio com o pai dele e tal. E a Maria também, né, tem até a questão ali de como que era o relacionamento dela com o pai dela, que não era muito bom também. Ele não reconhecia, não valorizava muito quem ela era, né? Ela sempre foi, tipo, considerada aquela menina feia, desajeitada, né? Como que ela ia arrumar um marido, se casar e tal, né? E dentro da sua própria família, né? O pai dela colocava isso, colocava essas Ela questões para assim. baixo, né? Isso, colocava ela pra baixo com essas questões Acho. e tal. E daí o cara acaba morrendo, né? E eu acho que isso começou a fazer com que a Maria aparecesse mais na história depois disso, né? Uhum. Eu senti que eu percebi ela mais na história depois dessa parte. É. Ela assim, né? É uma parte da minha que, assim, o tom, esse final é muito de guerra, né? Uhum. Mas, assim, uma das partes que eu mais gostei, assim, fora a guerra, foi essa parte, porque é uma parte muito reflexiva, né? Porque a Maria, ela é aquela filha que é presa ali, se sente presa, ela é presa ali, né, com o pai, se sente ali naquela relação ali presa e o pai o tempo inteiro jogando ela para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E ela, quando ele adoece, né, ela pensa, putz, ela quer que ela quer que ele morra ali. Uhum. E aí, depois tem toda aquela fala dele com ela tal. E aí ela fica, putz, e eu desejei que estivesse morrendo, né? E, e é isso, cara. Eu acho que a Maria, a partir dali, ela aparece mais, porque ela ganha mais liberdade. Ela se torna Uhum. livre. Ela se torna Ah, livre para fazer bem tudo. colocado isso. É Né? bem isso mesmo. Eu não tinha É pensado um caso nisso. Ela direitinho. ganha uma certa liberdade depois que o pai dela morre e ela começa a aparecer mais na história. Até porque daí ela acaba daí na fuga, né, dela com a família ali da cidade, eles estão indo pra Moscou. Ela acaba reencontrando o não, ela acaba conhecendo, acho que ela nunca tinha Vencendo, ela não conhecido. tinha conhecido ainda. Conhecido o Nicolai. Nikolai. O Nikolai, ele acaba se aproximando dela e vem aí uma das primeiras reviravoltas que eu não você meio que imaginava, né, que eles Eu poderiam ter esperava. alguma coisa. Mas daí o Nikolai, ele tem toda aquela questão, né, com a Sônia, que eles eram, digamos, namoradinhos quando eram mais novos, ele tinha prometido se casar com ela, só que ela não tem dinheiro, né, não é herdeira de nenhuma família, ela é da família dele ali, é uma pessoa que é acolhida ali pela família dele, é uma prima. E a mãe dele quer porque quer que ele case com alguém de uma família rica e tal, por causa das finanças, que eles precisam de ajuda. E a Maria seria a pessoa perfeita, né? Porque Até fala imagine a isso. família dela ali da É, aristocracia russa e tal, uma princesa e tal. Seria perfeito. E ele começa. E ele, eu acho que também, depois que passa um tempo, né? O livro ele passou vários anos. Ele vai perdendo o amor que ele tinha pela Sônia. E eu não tinha percebido isso, né? Que, ele poderia, né? Eu torcia muito pelos dois, por esse casal. ah, Porque eles meio que fizeram aquele pacto, acordo, né? né? Aquele pacto, um laço de amor ali que eu pensei, É. vai durar a vida inteira. Mas não, passou os anos, ele foi perdendo um pouco desse amor e começou a raciocinar melhor a respeito de ter um casamento pra
ajudar a família dele, né? Mais como um negócio. E daí É. ele meio que se encanta, assim, pela Maria e vê também essa oportunidade. Deles começam a se aproximar. E acabou sendo uma história fofinha entre os dois ali no começo. Você vê. Então, também Acabei achei assim. gostando até. Eu pensei que eu não ia Ah, gostar, mas eu acho que eu acabei gostando ali no começo, quando eles se encontraram. eu achei assim, quando eu vi assim, esse encontrando, e ele falando, ela seria legal, porque além de ser uma pessoa bacana e tal lá, ela tem dinheiro, então seria, tipo assim, juntando o útil ao agradável, né? E eu vi eles, pô, isso aí vai rolar, não tem jeito. Vai Uhum. rolar, porque ele e a Sônia ali, por mais que eles tivessem aquilo, dá para ver que era um negócio mais frágil, né? E ele não tinha tanta certeza. Tanto é que ele demorou muito para Uhum. embarcar de vez, né? E ela Então tinha que ele meio que sentia, liberar ele, né, desse compromisso. E ela é, acaba liberando ele virando e coisa, tal, seguindo um caminho diferente. sei. Então, assim, eu acho que se tornou uma história interessante, se tornou uma história legal. E eu gostei porque a Maria merecia É. Uhum. mais, sabe? Agora que ela estava livre, podia fazer o que ela quisesse, ela merecia um amor assim, uma história mais bonita. Depois de tanto se dedicar a alguém que, mesmo que amando, né? Que o pai amava a filha ali, mas de um jeito completamente difícil, né? Tóxico ali, porque ela ficava muito mal. Então, ela merecia mais. Então, eu gostei muito, né, do desfecho, assim. E foi inesperado, Foi. realmente, foi bem, bem inesperado. Não Uhum. esperava, mas bom plot twist. Eu que gosto muito de plot twist, adorei, gostei. Esse plot twist de casal foi legal. Mas não era o que eu imaginava, assim, não, lendo a primeira parte do livro. Ah, Eu não não, imagino. também não. Foi bem legal. E agora, assim, daí, agora teve bem muita coisa envolvendo a guerra. Esses foram Teve. os acontecimentos mais ali de casamento e tal. Mas aí depois nós temos na guerra. Porque nós temos dois personagens novos lutando na guerra. O primeiro nós temos o filho mais novo lá dos Rostov. O menininho que não tinha aparecido até agora, né? Ele Então. cresceu. Eu acho que tem 15 anos, ele é bem novinho e ele se Juninho, alista pra guerra, né? O menino, tem. ele vai pra guerra. E e nós temos o nosso grande protagonista aí, o Pierre. Gente, Grande Pierre, tem o jeito. plot do Pierre na guerra foi Aquela, muito aquela parte dele na legal. guerra foi muito engraçada, entendi. Foi muito legal, Meu porque Deus do assim, ó, céu. ele era um cara que ele admirava, né, o Napoleão e tal. É. No começo, né? Você vê desde o começo da história. Daí depois ele começa a ter uma visão totalmente diferente, né, do Napoleão, né? Quem que é esse cara? O que que ele tá fazendo e tal. E ele vai lá ver o que que tá acontecendo. Tipo, eu vim aqui dar uma olhada. Nada! Os tiros vindo de tudo quanto é lado, gente morrendo, Ele e lá vamos daí visitar. quem é esse cara? Que ele tá fazendo aqui? Ele, prazer, eu sou o Pierre, blá, blá, blá. Eu vim dar uma olhada aqui o que que tá acontecendo na guerra. É muito bom, Ele cara. é, Essa parte é muito engraçada, meu tipo, Deus. ele é um personagem, assim, Mais muito aleatório do universo. inusitado. Ele faz as coisas mais inusitadas que tem no livro é com ele. Eu achei isso muito legal. É muito bom. Que até tem no livro, né? Fala, né? Ele vira um bicho de estimação ali, né? Então, Aham, daí assim, começa a colocar ele fazer algumas coisas e tal, ajudar lá na guerra. então, assim, é muito aleatório, cara. Ele do nada aparece lá na guerra e não faz nada. Tipo assim, ele fica só vendo. Ele fica vendo e passa no meio dos tiros E ele lá. tem uma visão privilegiada ainda da guerra, né? Ele fica lá com. Sim! Cara, é muito aleatório. É tipo o Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo, sabe? Naquela abertura da Copa do Mundo da Rússia. É tipo isso, cara. Do nada o cara aparece, assim, né? Então, foi muito aleatório. Para mim, foi a parte que eu mais. Foi leve para mim, assim, nesse sentido, porque foi Uhum. muito engraçado, foi muito legal. E, assim, pô, tinha que ser o Pierre mesmo, porque é o cara mais Sim. aleatório do universo. E eu acho que serviu até para dar uma. No meio de tanta guerra ali, foi a parte mais sangrenta do livro. Serviu para dar uma leveza ali, um pouquinho, para a gente até dar umas risadas, porque foi muito bom. Que parte boa, velho. Meu Deus do céu. Não, e daí depois também. E depois,
passa toda essa parte. Daí, eu acho que é a hora que o exército russo ele dá uma recuada, daí meio que abre passagem, né, pra Napoleão invadir Moscou. E o Pierre meio que também. Daí tem outra reviravolta com o Pierre, aquele negócio assim. Tipo, ele vai estar lá disfarçado. O cara se disfarça. Eu vou matar Napoleão. Eu vou matar. Tipo, eu vou ir lá e eu vou matar Napoleão. Cara, muito bom. Cara que não fez nada a guerra inteira vai matar o Napoleão, tá ligado? Tipo, não, ele Deus tinha céu, um plano na cabeça dele que era muito, muito inusitado. Não, só ele mesmo. Um personagem muito, muito louco. É o melhor personagem do livro. Eu também acabei gostando muito dele nessa segunda parte. Nessa parte da guerra foi perfeito. Foi o que mais me entreteu, assim, no livro, foi a parte dele. Sim, e a jornada dele também, pra mim, Aham. é a melhor também. Sim, toda a parte reflexiva dele. Porque daí depois disso, né, ele acaba. Ele não, o disfarce dele é descoberto, ele acaba sendo capturado. Claro, né? E daí lá na prisão ele acaba conhecendo um cara que tem o nome de Platão. Aí, tá vendo? É isso, cara. Não, Tipo, na outra vez foi maçonaria, É. né? Que ele encontrou E daí aleatório. depois, tipo, uma questão filosófica da vida dele. O cara que se chamava Platão meio que foi inspirado, né, em Platão. Ai, mas, então, sim, certeza. também senti isso, Fazia muito sentido, porque daí ele trouxe várias reflexões pro Pierre lá na prisão e tal. Daí o cara morre, daí ele passa também por essa perda. Tipo, foi um grande amigo, né? Um cara que acolheu e ensinou muita coisa pra ele ali, nesse tempo que ele tava de prisioneiro. E ele sofreu bastante a morte desse amigo, né? Deu pra perceber, assim. Foi então, uma parte extensa, né, em relação a eles dois, eu achei. Uma parte extensa do livro. Assim, faz muito sentido, porque assim, o Pierre, ele passa o tempo inteiro, o livro inteiro, a história inteira tentando se achar. Ele é aquele cara que tenta se achar o tempo inteiro. Então, quando ele vai para a guerra, é ele tentando se achar também. Então, quando ele tentando se achar de alguma maneira, ser útil, né? E quando assim, ele nunca recebeu até, acho que não lembro qual tom que foi, mas ele fala, né, que ele nunca, foi quando ele conheceu o maçom lá. Ele fala, eu nunca recebi orientação. Então, eu não sei como fazer, o que fazer, eu estou perdido. E o maçom e o Platão são pessoas que vão dar para ele essa orientação. Então, visões diferentes, né? Exatamente, exatamente. E o Pierre é um personagem que permite essa filosofia, né? Então, você vê todas as partes mais filosóficas assim, é com o Pierre. E é um personagem que, como ele está tentando se achar, quando ele acha alguém que ele usa como âncora, né? Que é o Platão, ele vai sentir mesmo, ele sente a morte do amigo dele. E eu entendo porque, pô, cara, é alguém que o acolheu, né? Acolheu e deu para ele um norte. Então, eu gostei muito, assim, não sei você, mas eu gostei muito mais do Pierre nessa parte final do que na parte 1 e 2. Eu também. E agora a gente já tá falando do último tomo, né? O tomo 4. E daí, quando ele se tornou prisioneiro, já era no tomo 4. Napoleão tá ocupando Moscou, né? Fica tudo incendiado. Realmente ele acaba ocupando muito lá. E também o outro personagem que tava na guerra, o Andrei, ele acaba sendo muito ferido, né? Muito ferido. Ele fica doente, ele é acolhido lá pela família Rostov. Ele acaba sendo acolhido ali enquanto ele tava ferido, né? Ele ficou muito ferido. E daí ele acaba reencontrando a Natasha. A Natasha acaba cuidando dele. E ele acaba, né, meio que perdoando a Natasha pelo que ela fez. E eles acabam tendo ali uma aproximação muito bonita no leito de morte, né, desse personagem. Gente, ai, que parte triste. Meu Deus. E eu lembro que quando eu tava lendo essa parte, primeiro dizia assim, e o Andrei morreu. Deu, tipo, do nada ele morreu. Daí depois veio assim, não, ele tinha meio que quase morrido, né? Voltou, tipo, teve uma experiência, ele tava sonhando, eu acho que ele tinha morrido. Daí ainda teve uma outra parte, daí a Maria também chega e
E tá ali junto com ele, tá a Maria e a Natasha, né? Também vão falar que Virou eles. muito amigas, né? Isso, elas acabam se aproximando muito e eu gostei muito dessa aproximação que elas tiveram ali, que foi durante a morte do Andrei. Acabou Sim. aproximando muito essas duas personagens. E daí depois, né, ainda tem outra parte, aí realmente ele morre. Eu fiquei pensando, morreu ou não morreu? Morreu ou não? Daí eu, não Será? acredito, não, eu não tava esperando por isso. Eu não tinha pegado spoiler desse personagem. Mas eu parei pra pensar, tipo, faz muito sentido com a trajetória dele. Ele É, foi o primeiro que entrou lá e era meio que, tipo, um grande protagonista ali da guerra. E tinha que morrer algum personagem nessa guerra, assim, importante, né? E importante. fazia É, sentido pra trajetória dele. uma coisa muito legal também, que eu estava aqui e eu esqueci de falar, é que a coisa dele, ele volta para o exército, né? E vai logo atrás do Anatoly, né? Para o Ah, duelo, né? é? Tentar ali duelar com ele e tal. E é engraçado porque sempre que ele chega no lugar, o Anatoly já foi, né? E aí ele nunca consegue encontrar o Anatoly, passa o tempo inteiro, aí ele desiste, né? Ele diz, deixa, uma hora vai. Daí eu tenho uma dúvida, que eu não consegui. Eu acho que eu perdi. O que aconteceu com o Anatoly no livro? Então, o Anatoly, é o que eu falei, o Andrei, ele passa ali, ele persegue o Anatoly por um tempo, e aí depois desiste. E aí passa um tempo, e aí o Andrei é ferido, Aham. e é levado lá para o hospital lá. E lá que ele encontra o Anatoly pela primeira vez, lá depois, né, de perseguição Aham. toda. Mas E o daí Anatoly tinha perdido a perna, a né? perna. Mas E daí aí ele meio depois que perdoou ele ele ali. morreu depois disso? O que será que aconteceu com ele? Então, eu acho que, assim, eu acredito que ele voltou para me chama para a cidade, para a Rússia, porque ele não tinha Uhum. mais utilidade, né? É. Ele perdeu a É. perna. Então, talvez ele tenha ficado ali como alguma forma de conselho, alguma coisa assim, ou mesmo voltou, porque é o que eu falei, né? Tem alguns personagens que estão meio jogadão. Esse personagem, ele e a irmã dele, né? Esses dois personagens, Sim. eles acabaram ficando meio que esquecidos, assim, no churrasco. Porque logo depois. Deixa eu ver se segue aqui os acontecimentos. É mais ou menos isso. Logo depois, tipo, do nada surge a informação que a Helene morreu. Que ela Sim. tava casada com o Pierre, né? Era a esposa do Pierre, mas eles. Era como Não se era um eles não tivessem casal. casado, assim. Não era um casal. E. E daí, tipo, do nada veio a notícia que ela morreu. O Morreu, Pierre sabia que ela morreu também. Ele falou, eu sabia que ela tinha morrido. Beleza. E, tipo, do nada. Fiquei muito chocada quando apareceu essa informação também. Mas eu achei, tipo assim, voltando assim, eu achei essa jornada da Helene conseguir a liberação, né, da separação, eu achei muito legal, porque a Helene purinha ali, manipuladora ao extremo. Então ela primeiro vai na igreja, e aí ela vira cristã, e aí tem aquela parte, tipo assim, olha, eu sei que a igreja está fazendo esse movimento comigo Anulação, né? não, tipo assim, de me puxar para a igreja católica porque quer meu dinheiro. Ah, Mas antes de eu dar o meu dinheiro, vai ter que anular o meu casamento. Aí, beleza. Só que aí o cara fala assim, olha, aqui, tipo assim, ele deixa entender, tipo assim, olha, aqui não tem problema. O problema são as pessoas. Aí ela vai, beleza. Então, os problemas são as pessoas, eu vou atrás das pessoas, então. E aí ela começa a convencer as pessoas. Primeiro, tipo, ela joga a informação, tipo assim, olha, eu sou casada, mas tem duas pessoas atrás de mim que me fizeram proposta de casamento, mas eu não sei, eu estou num dilema agora, né? Eu não sei o que escolher. Aí o dilema vira o foco e não a separação. E aí ela consegue fazer isso, né? A separação dela. E aí na hora eu pensei assim, pô, beleza. Para ela foi bom, para o Pierre também foi ótimo, porque vai ficar com a Natasha agora. Já deu de uhum. cara. E aí ela, no iníciozinho, tem assim, um parágrafo ali, fala assim, olha, ela ficou doente, foi ali para um médico italiano, recusou os médicos aqui de Petersburgo e tal, morreu, pronto, acabou. Assim, Morreu. Foi foi muito esquecido. aleatório, cara. Esquecido. Ela tinha Uma conseguido o personagem tão negócio e boa. depois deixaram. Eu acho ela uma personagem muito boa. Eu acho que Uhum.
não foi um término para ela ali legal para essa personagem. Eu acho que podia ir muito além com essa personagem, muito além. E ela é uma personagem extremamente legal, interessante e pena que ele decidiu acabar assim, cara. Foi bem aleatório. Não gostei, não gostei. É um É. dos defeitos desse livro. Eu também não gostei disso, porque os dois foram personagens que, digamos que era como se fossem os vilões ali do casal que era Então, pra ter se formado, né? Eles jogaram foguinho lá, tiveram aquele plano maligno, digamos assim. todo maligno. E tipo, poderiam ter acontecido outras coisas assim com eles, sei lá, poderia ter desenvolvido melhor ali essa história desses dois irmãos. Também. A Anatoly nem tanto, mas a Ellen É. nem mais. Porque a É, Ellen tinha potencial. ela podia ter mais coisas com ela, até Ah, porque ela se casou com o Pierre, que é um dos personagens principais ali. principais, então. Aham. Mas daí tem o outro, o menino foi pra guerra, morreu lá, o Petya Nossa, cara, aquilo ali foi também. muita bala, velho. Foi, Que, pode falar. não, eu queria falar assim da toda a parte que ele decidiu ir para a guerra, né? Ele já tinha decidido mais ou menos. E aí ele vai, tem uma jornada lá toda com o imperador, né, o soberano lá. E aí, traz de volta aquilo que Nicolai mostrou lá atrás, que é o amor incondicional ao soberano. E tem uma parte muito boa ali, que eu não sei se você lembra, muito boa, que é a parte do biscoito. Que ele tá comendo, o soberano está comendo biscoito ali na varanda, o povo está reunido ali embaixo, e o soberano está comendo biscoito. E aí ele deixa o farelo cair no chão. E aí o povo vai se atraca para pegar o farelo do pão, do biscoito, que o imperador deixa cair. Então, assim, é uma parte assim que eu fiquei muito em choque. Eu ri muito, porque assim, olha o nível de adoração e de amor dessas pessoas pelo imperador. Disputando migalhas de biscoito. Uhum. Mas essa parte, para mim, foi muito legal do irmão da Natasha ali. Eu achei que ele. Eu entendo por que ele não apareceu antes, só apareceu agora. Ele era E a jornada dele criança, é né? boa. Então. Uhum. Pena que foi, pena que né, terminou desse jeito, né? Mas foi muito legal. Um personagem que Eu acho que teve esse quis sprint aí, né? eu acho que quis mostrar, por exemplo, que eles meio que estavam sem saída, né? Napoleão tava invadindo ali a Sim, cidade. era um E daí, tipo, mesmo. um menino de 15 anos quer lutar Sim, pelo seu país, quer entrar na guerra, um menino de 15 anos, né? patriotismo, Eu né? acho que quis mostrar meio que esse lado, assim, pra meio que impactar também, né? Sim, para Foi ver bem o tamanho importante. Aham. daquela guerra, né? Aham, É isso. tipo, todo mundo, vamos para a guerra, todo mundo, não importa a idade, não importa nada, vamos para a guerra e seja o que Deus quiser. Então, É. assim, E uma o pena, Pierre né, velho? acaba encontrando ele lá, né? Sim, Sim. cara. E daí Não, nós temos toda uma junção péssimo. ali, agora, depois disso, depois da guerra, de como que ela afetou os personagens, porque todos eles ficaram de luto, né? Ali a morte Tem. do Andrei aproximou as duas personagens, a Natasha e a Maria, ficaram de luto por ele e elas criaram uma amizade, um vínculo muito forte depois disso. O Pierre, ele sofreu muito a perda do amigo dele também, que foi uma consequência da guerra. E a família da Natasha, né, tava devastada. A mãe dela, né, tem várias partes que fala da mãe dela, o quanto ela ficou devastada com a morte do menino. Então, daí Eu não tem queria que ele fosse, né? isso, ela não queria. E era todo, tipo, ficou um clima muito pesado, né? É, Deu pra perceber, assim, as consequências da guerra, um clima muito pesado em cima dos personagens. E tem. daí nós temos, daí depois vem toda uma grande explicação histórica, né, sobre o final da guerra. Eu Nossa, achei que o sim. autor contou muita coisa a respeito do como a guerra foi finalizada. Tem a parte lá do general, o Kutov, Kutuzov, né? Kutuzov. Kutuzov lá. Nossa, tem uma parte extensa só sobre Sim. o general, né, da guerra também. Esse general é interessante, né? Que ele o tempo inteiro é extremamente questionado. O tempo inteiro ele é questionado. Assim, porque ele por causa da idade, por causa, assim. Então ele é muito questionado. Então a jornada dele também é muito interessante.
porque esbarra muito no que, para mim, é um dos destaques dessa parte final, tanto do tomo 3 como 4, que é essa parte do autor mostrar que os dois não sabiam de fato o que estavam fazendo. Então, assim, tanto Kutuzov quanto Napoleão estavam ali sem saber o que fazer, sem saber o porquê, e estavam ali. Então, acho que a jornada do Kutuzov, eu concordo com você que o final ali foi muito extenso, não precisava daquilo tudo, né? Mas é um personagem que cresceu muito no tomo 3 e 4, até por causa da guerra mesmo, e esbarra para mim nessa parte do livro que eu achei que o Tolstói foi incrível, que é justamente mostrar que os dois não sabiam de jeito nenhum o que estavam fazendo ali, e tinha muita sorte, tinha muita sorte. E que acabou se provando mesmo, porque o final da guerra, né? Pura sorte. Essas partes, assim, foram muito descritivas essa parte do final a Foi. respeito do contexto histórico. Acho que quem se interessa bastante pelo contexto histórico do livro deve brilhar os olhinhos, porque o autor, ele passa tudo, tem muitas reflexões, muitas discussões sobre o final da guerra e tal, e as decisões que foram tomadas, sobre a reconstrução das cidades também. E essa parte, assim, do final, pra mim, eu achei muito extensa, porque é um livro muito grande. Ele tem 1.500 páginas, né? Por exemplo, esse da Companhia das Letras. Eu acho que tem aquele da Kozak Naif, que tem 2.000 páginas. A minha versão tinha E quando você 2.139 páginas, se não me chega engano. nessa parte final, assim, você já Nó! não aguenta mais. Eu senti que você já fica Meu Deus! cansado. Eu já me Sei. sentia cansada. E Demais. daí nós vamos pro final, o desfecho do casal, que daí acaba se formando o casal do Pierre e da Natasha. A Maria, né, dá uns conselhos ali que os dois deveriam ficar juntos e tal. E nós temos, então, a formação, né, desses dois casais no final, que é a Natasha com Pierre, Maria e Nicolai, né? Que daí Completamente acaba... aleatório. Isso, e que a gente não esperava. E daí acaba protagonizando um epílogo no livro. Nossa! Gente, eu não sei, eu achei muito sem Meu Deus. necessidade esse Sei. epílogo. Na minha opinião, eu acho que o livro ele finaliza de uma forma muito legal, que é quando, tipo, o Pierre e a Natasha vê que eles estão apaixonados e você sabe que eles vão ficar juntos. O Sei. livro poderia Tá ter ótimo! terminado ali, tava ótimo. E Sei. também poderia ter falado antes, né, da Maria e do Nicolai também. Tava ótimo, acho que não É, precisava se estender num epílogo. O epílogo começou a falar praticamente do casamento inteiro deles, dos filhos e tudo que aconteceu depois. É como se fosse verdade. o que aconteceu depois do final feliz. Final feliz, isso. Assim, eu concordo plenamente, assim, eu não vi a menor necessidade. Ele podia colocar tudo isso no final da história normal, não precisava de epílogo nenhum, até porque o epílogo depois vira a opinião dele, né? Depois vira a teoria dele Tem e a duas opinião dele. partes. Isso, o epílogo nós temos duas partes. A primeira é sobre ali esses personagens depois de casados. E Sim. a outra parte é sobre a guerra, Ele, sobre o autor falando sobre a guerra. Que, tipo, é o que eu falei, já era o final do livro, já teve o desfecho então, dos personagens. Você não aguenta mais ler sobre isso. Você já tá cansado. exatamente. Uhum. E assim, eu acho que depois que a gente vê os desfechos dos personagens ali naquele final feliz, a gente não quer mais ver nada. A gente quer só ir embora. Tipo assim, olha, pô, foi uma jornada longa, entendeu? Foi muita história para gravar, muitos personagens, foi muito legal, foi muito bacana. Final feliz, não precisa de mais, entendeu? Já tá bom aqui, sabe? E eu acho assim, ele fez isso muito ao longo do tomo 3 e 4, né? Ele colocar muito da opinião dele ali, né? Ao longo de todo o tomo 3 e 4, né? Mas, assim, um dos fatores, esse é um dos fatores para que ele não precisava colocar mais no epílogo, porque ele já tinha feito isso, a gente já sabia a opinião dele, já estava claro para mim. E ele quis encher linguiça ali, falar mais sobre aquilo. Eu achei completamente sem necessidade, só serviu para inchar mais o livro ali. Então, se terminasse ali realmente no final, aquele final feliz, tudo bacana, estava ótimo, estava bom demais.
É, ligado? feliz nem tanto, né? Por causa das mortes e O tal, mas Andrei, né? Mas, na medida possível, né? é. Vamos dizer, né? Na medida possível, foi um final feliz, assim, né? Apesar dos casais aleatórios, né? E do Andrei ali, do Pet também. Eu acho que, na medida possível, foi um final feliz e não precisava de mais. É igual aquela série que, pô, a primeira temporada é ótima, maravilhosa. Tá, contou a história do começo ao fim maravilhosamente bem. Não precisa de mais uma temporada, mas quer fazer. Então, é assim, É, né? é. Falando em série, você assistiu, Igor, também toda a série? Finalizou ela? Assisti, Nós assisti. assistimos a minissérie que tem Muito legal. sobre Guerra e Paz da BBC. Eu encontrei ela pra assistir na Claro Now. Sim. Quem é cliente da Claro consegue assistir a minissérie no Claro Now. Ela tem 6 episódios, mas lá na Claro tava uma bagunça ali os últimos episódios. Tava 8, meio repetido. Tava um É... negócio estranho, mas A você se Claro, a acha. Claro não é lá muita Ela é meio coisa. confusa lá pra você assistir. Mas deu pra assistir todos os episódios e a série é muito fiel a todos os acontecimentos. E os atores são incríveis, As interpretações deles são muitos muito atores perfeitas. famosos, assim. Eu recomendo muito que vocês assistam a série agora, depois que terminar o livro. É bem legal a série de TV, a minissérie. Eu acho que até seria legal ler junto, né? Eu Aham, acho que eu seria fiz legal muito isso, ler junto. isso. Você Né? também, né? Eu Aham. fui lendo, quando eu terminei o tomo um eu assisti os episódios até ali o tomo 1. Eu terminei o tomo Aham. 2 eu assisti o episódio até o tomo 2 porque Isso. ele segue bem certinho, assim, é muito legal você ir acompanhando, que daí você vai vendo É o visual, né? mais visual, principalmente a Aham. parte da guerra e tal, é muito legal. E pra Sim. memorizar os personagens, principalmente no começo, vale muito a É, pena, porque daí você coloca carinha nos personagens, você não esquece mais o nome deles. Porque é muito sim. personagem no começo, né? E os nomes estranhos, Os né? nomes difíceis Nomes e difíceis. personagens com nomes iguais. É. Então Nossa Senhora. a série ajuda muito nisso. É uma recomendação, uma dica que a gente tem pra vocês Com também. certeza, com Assistirem certeza. a É série, muito bem legal. legal. Muito legal, eu recomendo muito. Então. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de falar? Alguém Ah, quer comentar alguma coisa aí então, no chat? falem aí, gente. Quero ver o que vocês acharam aí. E a nota de vocês também, né? Legal sempre ver a nota das pessoas também. Vocês gostaram? É? Eu É, acho que uma coisa, assim, né? Eu acho que essa parte, para mim, o destaque do livro foi o desenvolvimento dos personagens. Né? No livro como um todo, agora falando do livro como um todo, uhum, ver como os personagens evoluíram do começo ao fim, cada um com a sua jornada, cada um com seus problemas, cada um com a sua complexidade. Eu acho que, para mim, é o ponto alto do livro, é a melhor coisa do livro, é o desenvolvimento desses personagens. Para mim, a melhor jornada é a do Pierre, porque, pô, não tem jeito, é muito bom. É completa. E eu acho que o Tolstói, assim, de termos de crítica, se fosse fazer uma crítica, essa coisa de ele dar muita o contexto histórico. Uma coisa, lembrei, falei de contexto histórico, aí, tá vendo? Lembrei. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele levanta essa questão, e eu acho muito importante, muito legal, que é o quê? A questão do retrato da história, o retrato do uhum, acontecimento. O quanto a gente deve acreditar cegamente naquele retrato que foi colocado aí para nós, né? Então, até que ponto o interesse pessoal daquela pessoa que está retratando aquele fato interfere na história? Então, uhum, é uma coisa que eu é, achei muito legal dessa parte final e que é muito importante. Quantas histórias a gente vê aí que a pessoa coloca muito da sua opinião ali. E então ele fala muito, por exemplo, Napoleão. Napoleão é um personagem que é retratado ali frio, e tal, mas é um personagem que não é um comandante militar genial ali no livro. Ele é um comandante militar que fica distante da guerra. Então, tem até uma parte que fala, né? Tipo, ele
ele fica lá encostado lá, né, esperando, e aí cada hora vem um falar, olha, aconteceu isso, o que a gente faz? Só que até a pessoa se deslocar até ele já passou e já foi tudo embora. Então, assim, já mudou tudo. Então, essa parte, assim, do retrato histórico, né? O quanto a gente deve acreditar ou não naquele retrato histórico que foi colocado para nós, e a gente tem que ir mais a fundo na hora de ter uma opinião sobre algum fato histórico e sobre algum personagem, porque às vezes teve ali um viés, teve ali uma opinião que foi colocada ali junto com o retrato, né? Para ser melhor para um país ou para a pessoa em si. Então, essa parte também achei muito legal. Ele teve muitas falas assim no livro. Também gostei bastante disso. Muito. Ele falava muito sobre essa parte da visão histórica. E é uma coisa que ele tava fazendo ali. Tipo, ele tava falando do que ele mesmo tava fazendo no Isso! livro. Ele tava dando ali a visão dele, a opinião dele em Exatamente. muitas partes. Então era Exatamente. bem interessante isso. Como se falasse, ó, você já tá sabendo que, tipo, eu que tô contando essa história. Exatamente. Né? Mas isso deixa mais claro na parte final, né? Uhum. No início, nos meus dois tomos, ele usa muitos personagens para Uhum. falar o que ele quer falar. Isso. Ali não. Ali ele fala abertamente. Olha, eu quem estou falando aqui, cara. Presta É atenção. porque também, né, quando ele começou o livro, ele queria muito mais falar sobre essa segunda parte da guerra, né? Isso, Só que exatamente. ele pensou, não, eu vou ter que contar o que aconteceu Desde o antes, desde começo. o começo. E daí, quando chegou na parte que ele queria mesmo contar, daí ele foi a fundo, Aí né? Se ele. aprofundou mais. Eu tô, Aham. É né? bem interessante, né, Tô ver. na água. O Igor tava falando, né, sobre a introdução do livro, que ela explica, né, É, mais sobre as ideias do autor na hora de escrever esse livro. Então, acaba sendo bem importante você perceber essa diferença de narrativa dos dois primeiros tomos para é esses dois últimos muito tomos. diferente. Muda muito. Muito diferente. Uhum. Mas uma coisa também, não sei se você teve essa coisa também, assim, eu tive uma coisa muito interessante que eu percebi só no final do livro mesmo. Que, assim, eu não consegui me conectar tanto com aquele ambiente, com aquela sociedade que estava ali. Eu senti muita falta de uma opinião, de uma Uhum. perspectiva de pessoas abaixo ali Isso. da sociedade nobre, né? É muito ali da nobreza, é muito ali da sociedade aristocrata, dos bailes e tal, mas eu senti que faltou um pouquinho das perspectivas Isso. dos trabalhadores, dos camponeses, que eles sentiram quando viram a guerra acontecer? Né? Perdendo tudo. Então, assim, É uma muito discussão também. diferente, por exemplo, dos Miseráveis, né? Que teve lá né, a parte da Revolução Francesa e tal, era pelo ponto de vista das pessoas ali muito abaixo, né? E Sim. esse não, esse realmente é a guerra no ponto de vista mais da nobreza ali da Rússia. Até pelo próprio autor, né? O próprio autor fazia parte da nobreza também, da Rússia. Então, faz sentido, se for olhar assim, faz Uhum. sentido, né? Olhando com os olhos do Ele não autor. tinha, né, Outra base. outra base, né, pra falar É, melhor. exatamente. Então, faz sentido, mas eu acho que se juntasse tudo, juntasse os dois, eu, assim, confesso que eu esperava isso, né? Deu uma leve decepcionada nesse aspecto. Eu esperava isso, eu esperava que tivesse a visão da sociedade ali nobre, mas também tivesse a visão dos camponeses. E não aconteceu, não foi o que aconteceu. Então, deu uma leve decepcionada aí, tirou muitos pontos, Uhum. mas eu acho que se juntasse tudo, podia até alternar, assim, eu acho que daria um Talvez livro mais completo. Isso. Talvez com o amigo que o Pierre fez lá na prisão, eu não lembro direito da onde que ele era. Você lembra? Não, não lembro. Nossa, também não lembro. O autor poderia ter aproveitado, né? Tipo, colocar um É, personagem cruzando o caminho do Pierre e fazer ele refletir mais sobre isso. Ele tinha algumas partes que tinha. ele refletia um Principalmente pouco ali na maçonaria, né? isso Quando sobre ele a vai parte pra dos maçonaria. trabalhadores e tal, mas não é o destaque da história. Realmente o destaque da história é mostrar o outro ponto de vista.
mais de cima, de quem tem uma visão mais privilegiada da guerra, igual o Pierre estava lá tendo. Sim! Então, Nossa! aham, Cara, que parte boa essa do Pierre, cara. Toda vez que eu lembro, eu acho, assim, a melhor parte do livro. uhum. Eu vi ali que Sobre a a jornada do Nicolai. Nicolai. Eu gostei muito mais da jornada do Nicolai nos dois primeiros tomos, no Perfeito, começo. exatamente. Também. Agora no final eu achei Sim. que ficou mais focado na parte do romance dele com a Ficou meio Maria. jogado, né? Ficou meio É, jogadão, assim. Eu achei que no primeiros 2 tomos ali, ele era muito presente no livro e tinha uma história muito interessante. Eu até lembro que eu não sei se eu falei, para mim era um dos meus personagens favoritos é, ali. E nos outros tomos, ele fica meio apagadão, né? Ele aparece nessas coisas, né, do romance ali e tal, aparece também, né, em alguns momentos da guerra e tal, mas é muito menor, o impacto dele na história é muito menor nessa parte final do que no início. no início. Então, a história dele, no Nicolai, para mim é muito boa, sim, no início, no final não. Hum. Né? Dá uma espencada. É, e o Pierre é aquele que, tipo, vai crescendo e vai tendo uma jornada Crescendo. mais. Jornada de herói, né? Ele É, é vai se isso, é mostrando bem aos isso mesmo. poucos e ele vai se enfiando em todos os acontecimentos assim que tem. Muito legal. Tá sempre presente. E o Pierre, o Pierre não, o Andrei, ele já foi um também que se destacou desde o começo. Ele foi um personagem assim bem Sim. protagonista desde o começo até a morte dele. Ele se destacou bastante, mas o Nikolai eu achei que ele se destacou melhor, pelo menos a história dele era mais interessante pra mim nos dois primeiros tomos do que agora no Sim. final. Mas a jornada dele é bem legal. E de todos esses personagens, da Natasha também, né? A gente falou, dá pra ver a evolução dela. De uma menina Muito. inocente, pra daí depois uma mulher e muda muito a cabeça dela, assim, depois. Então, teve uma É, boa construção de personagens. O livro foi o que eu muito. mais gostei também. É, Então, por isso que o livro é muito, muito bom. com certeza. Até por isso que quando ele coloca essas partes dele, fica muito difícil, fica muito maçante, cara. Porque a É, gente quer ver os personagens, a gente quer ver a história deles. E em vários momentos eu peguei pensando nisso, cara. Putz, cara, não precisava disso aqui. Vamos para o que interessa. Vamos para os personagens, que é o que interessa. Então, os personagens, eu não sei se foi a intenção dele, mas enfim, os personagens tomaram muito conta em relação à própria guerra, ao próprio contexto histórico. Foi muito melhor, assim. Apesar de que, o contexto histórico, né? Eu lembro que eu já falei desde o início, né? Quando a gente estava conversando, que eu gostei muito da parte da guerra. A parte da guerra, para mim, é sempre muito legal. Mas essa parte do autor, assim, eu achei que ele quis meter muita colher na história. é. Não, Foi não. legal ver personagens reais, né? Nessa história fictícia Sim! também. Foi bem interessante. Para mim, o Napoleão foi a melhor coisa, assim, desse personagem, desse estilo. Personagens reais, porque a gente sempre tem esse olhar do Napoleão. Napoleão forte, temido. E aí, ó, tá vendo? A gente vai lembrando as coisas. Eu falei temido, eu lembrei. A visão que as pessoas, a sociedade tem de Napoleão a partir do tomo 3 é muito diferente. Eles Uhum. passam a temer Napoleão de uma maneira assim, meu Deus, ele vai destruir tudo. Sim. Ele E, vai tipo, varrer. depois que ele perde a guerra também, né? Conta. Depois que ele perde a guerra, tipo, ele perde não, como que fala? Ele perde essa. Como que fala? A Essa. pose, assim, essa É a pose que ele é, tinha, a confiança que as pessoas confiança, tinham, o respeito que as pessoas às isso, vezes tinham nele como líder. Ele temor, perde né? totalmente isso depois que ele perde essa guerra. Então é Porque bem interessante ver isso. aquele negócio, né? A última impressão que fica, né? Ele conquistou. Chegou na Rússia, que era com certeza a parada mais difícil para ele. A Rússia era o país mais difícil dele invadir. E ele sabia disso. E aí, tipo, tem a passagem lá na batalha que ele começa a sentir dor, né? Tipo assim, nossa, dor no peito, fala assim, nossa, meu Deus, estamos perdendo.
né? Ele começa a Estamos ver que perdendo. o exército russo tá avançando pra cima. Sim, não, e tipo, ele começa a ver, principalmente, que tipo, ele. Eles estão perdendo muita gente, primeiramente. E segundo, que quanto mais eles atacavam, mais os russos resistiam. Então, tipo assim, ele via que, meu Deus, eu posso até entrar, mas eu vou perder muita gente. Então, assim, ele sente a sensação da derrota. E é muito legal, porque se você pegar a história assim, você não vê Napoleão sendo retratado dessa maneira. Então, é um jeito bem diferente de retratar Napoleão. E desses personagens assim, reais, né? Para mim foi a melhor coisa, cara. A melhor Uhum. coisa foi Napoleão, sem dúvida. Muito legal. Foi bem importante, assim, essa experiência que a gente teve com o livro. Vale muito a pena ter a Muito. experiência de ler esse livro. E ele parecia muito ser um livro chato, cansativo, mas na verdade a história flui muito bem. Eu me surpreendi muito com Sim. isso. É, tem muitas partes que você lê e se você se envolve bastante. Outras partes no final ali você acha mais extensa, cansativa. Mas eu achei que ele é um bom livro para você ler, assim, devagar e acompanhando os acontecimentos históricos de outras fontes também. Vai te Até ajudar comparando, né? isso, a enriquecer bastante a tua leitura. Vale muito a pena a experiência. E eu Eu gostei bastante de ter lido ele. Eu acho que foi o maior livro que eu li, porque eu acho que ele tem mais páginas que Os Miseráveis. acho que Então foi Miserável o tem mil e maior quinhentos, livro né? que eu já li. Uhum, foi bem legal. Aí, eu vou ler Miserável no final do ano, já tô preparado, né? Eu vou ler Miserável no final Uhum. do ano, já tô Você mais que vai preparado. gostar sim. Então, eu Então, imagino que vou gostar, se Deus quiser. Né? é. Espero. E é isso, né, gente? Foi muito legal a nossa leitura. Deu pra encarar esse desafio aí de ler esse Foi. calhamaço. Uma leitura muito boa, uma experiência enriquecedora. E eu vou postar a live no YouTube pra quem perdeu, por exemplo, o começo, mas vai estar aqui salvo também na Twitch a live por um tempo. E obrigada, gente, pela companhia nessa leitura. Participem das próximas leituras coletivas. Tem agora o link, tem um grupo aberto da leitura do Grande Gatsby, que já começou agora no começo do mês, vai até o final do mês a leitura do Grande Gatsby, e daí no mês que vem, no primeiro domingo do mês, eu volto aqui com a live de discussão desse livro com convidados também. Então participem dessa leitura coletiva do Grande Gatsby e vejam o cronograma também das próximas leituras que tem até o final do ano. E Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso clube de clássicos. Eu espero que você possa participar aí em outras vezes, no ano que vem, quem sabe. E é isso, muito obrigada. Assim, eu queria muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estar aqui, para mim, é uma honra muito grande e é uma coisa que, pô, nunca vou esquecer. E, pô, ler esse livro com vocês, fazer parte dessa LC, estar aqui falando com vocês sobre esse livro, foi uma experiência maravilhosa. E, pô, só me chamar que eu volto, viu? Pode me chamar que eu volto, que vai ser muito legal, tenho certeza. E obrigado mesmo a você pela oportunidade, obrigado ao chat aí que compareceu, que leu, participou da LC junto com a gente. Foi uma experiência maravilhosa, eu amei. Igual, corações para todos vocês, viu? Vocês estão aqui, ó. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que apareceu aí no chat hoje também. Mais tarde vai ter live de leitura aqui também. Beijo pra vocês. Tchau. Gente, tchau.